No ponto de número 2, o comentarista ele vai falar sobre o autor do livramento, né? Que o salmista ele não tinha força para se livrar da situação em que ele estava envolvido. Mas o ponto 1 vai dizer: piedoso, justo e misericordioso. Está falando de quem? Está falando de Deus. Nós bem sabemos que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sem a misericórdia de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não temos poder, capacidade. Pode ser o homem mais rico, pode ser o homem com grau mais alto dentro de uma hierarquia militar ou religiosa, mas sem a ação graciosa de Deus, piedosa de Deus, nós não podemos nada. Tanto que ele fala que o que faz esse livramento ser possível é a piedade, a justiça e a misericórdia de quem? Do próprio Deus. Nada que o salmista tenha feito, mas a própria misericórdia que está intrínseca a Deus, que é puro amor, né? No ponto 2 ele fala que a vida pertence a Deus, ou seja, Deus só livra o salmista da morte porque a vida pertence a Deus. Versículo 8 a versículo 10, ele afirma que foi o Senhor que livrou da morte. Então, se alguém morre, isso está diante do controle de Deus. Se alguém é livre da morte, isso também está diante do controle de Deus. Deus não perdeu o controle, nem sobre a vida, nem sobre a morte. E a morte do justo, ela não é para Deus uma causa de desespero, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né, que Deus ele tem prazer na morte do justo. Do ímpio não, porque o ímpio ele morre e ele perde a sua salvação. Mas o justo, ele morrendo, ele se aproxima ainda mais de Deus, porque ele passa a desfrutar das maravilhas celestiais, né? Nós vamos ficar esperando o dia da remissão. Ele já tem acesso a essas coisas. Então, Deus é o dono da vida, ele pode permitir que a morte ela chegue, mas ele também pode impedir que ela chegue. Então, nós nos apegamos com quem? Com o dono da vida. O dono da vida é o único que tem poder e capacidade de inferir nessas questões, não pelo que nós somos, mas pelo que ele é. E o terceiro fala experimentando o favor de Deus, né? Que ele fala para nós fazermos o exercício de lembrarmos quantos livramentos nós já experimentamos. Não tem como contar, né? Tem um louvor na harpa cristã que fala exatamente sobre isso, e o professor pode fazer alusão a esse louvor, né? Que é para dizer quantas vezes, né? Quantas vezes nós já fomos fruto do favor divino.